Fala galera, eu sou o Moa e GP da Itália em Monza finalizado, então vamos fazer o nosso episódio aqui do Reaceleração com um resumão, como que foi, vamos falar todos os pontos mais importantes, como que foi esse GP lá em Monza, então bora lá! Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra você, né? Você gosta de Fórmula 1? Então não deixe de clicar no botão aqui embaixo pra seguir, pra se inscrever no Reaceleração, pra não perder nada de Fórmula 1. E se você quer saber tudo o que aconteceu lá no GP, pô, a gente tá fazendo esse episódio aqui, então já clique no botão de like aqui embaixo pra você ajudar a gente ainda mais. Finalizado então GP, final de semana na verdade lá na Itália, lá em Monza. Lembrando que a última vez nessa temporada que era pra gente ter um GP lá na Itália, que era o da Emília-Romagna, a gente não teve por conta das fortes chuvas. A gente fez episódio aqui no Reaceleração falando sobre isso, sobre as fortes chuvas. A pista ficou praticamente inundada ali e foi impossível de ter esse GP. Mas agora lá em Monza tivemos o oposto, né? Muito sol, calor, todo mundo de pneus macios, vamos dizer assim em geral, né? Pneus slick, então aconteceu. No pré-GP a gente teve ali os mecânicos na pista e a volta de apresentação, até então normal, né? Até então o que já era previsto, mas na volta de apresentação, na metade dela, do nada, as câmeras que estavam ali focadas no Sainz, no Verstappen, no Leclerc, para pô, será que o Sainz vai conseguir manter a primeira posição? Será que o Leclerc vai ameaçar o Verstappen em segundo? A gente achou que as câmeras iam ficar só neles, né? No meio da volta de apresentação, na volta de aquecimento de pneus, as câmeras foram para AlphaTauri. E não foi do Liam Lawson, né? Pô, piloto no seu segundo GP substituindo o Ricardo. Não, foi pro outro piloto da AlphaTauri, Yuki Tsunoda, com o seu carro saindo fumaça e ele levando o carro ali pra grama e já abandonando o GP da Itália em Monza antes mesmo de começar. E aí os pilotos terminaram a volta de apresentação, ficaram ali um pouquinho, mas aí logo a FIA acabou anunciando que para todo mundo, né, parar, que não ia ter a largada. E aí teve uma cena dos mecânicos invadindo a pista novamente para conversar com seus pilotos um pouco mais e voltou para aqueles procedimentos antes da volta de apresentação. Nesse momento também foi anunciado que, pô, não teríamos mais 53 voltas no GP de Monza, como é de costume, teríamos 51 voltas. Aí, Moa, por que isso? Pô, só pararam ali, só deram uma volta de apresentação, por que diminuiu o número de voltas? Porque não temos reabastecimento mais na Fórmula 1. E quando os carros vão para a pista, antes do Tsunoda parar ali, os tanques de combustível estão com a quantidade certinha para cada carro. E vai que continua com 53 voltas, vai que acontecem outras coisas, safety car, outras coisas na corrida, que os pilotos acabam queimando mais combustível, gastando mais combustível. E imagina só se alguém tem uma pane seca no final da corrida, um Verstappen, um Pérez, um Leclerc ou um Sainz ali, imagina. Então, para garantir que todos os carros vão ter combustível numa margem de segurança ali, ficou decidido. Geralmente acontece isso na Fórmula 1, né? Então passamos de 53 para 51 voltas. Depois disso teve até uma imagem nesse momento do jovem Alonso, né? A câmera pegou ele, eu tô colocando na tela, do jovem Alonso de olho fechado ali, parecendo que ele tava até dormindo. E eu esse ano de 2023 comecei a correr um campeonato de kart aqui em São Paulo. E vou te falar a verdade, esse momento que no caso ali da Fórmula 1, os mecânicos estão ali, que o cara fica dentro do carro, o piloto fica dentro do carro, no caso eu lá do kart, né, é aquele momento antes da gente ir pra pista, que a gente fica ali no kart esperando, e no campeonato que eu participo, às vezes demora 4 minutos, 5 minutos, sabe, tudo pronto, os karts parados, ligados e a gente esperando a sinalização do kartódromo para entrar na pista. Esse momento é um dos que eu mais odeio, porque é um momento que você tá ali concentrado, você quer ir logo pra pista, mas tem que ficar esperando. E aí é aquele momento que eu fico pensando em cada curva, como fazer, onde eu vou frear, onde eu vou acelerar, em que posição eu quero largar, como que vai ser esse início, já tem que entrar bem para um quali.
Então, no meu campeonato de kart, né? É terrível esse momento. E o jovem Alonso tava ali de olho fechado, concentrado. Imagina só, o cara já deu uma volta, tem que parar, fazer tudo de novo, aquela ansiedade, aquele ânimo de começar a corrida logo e guiar. Meu, é um dos momentos que eu menos gosto, pra te falar a verdade. E o jovem Alonso, pelo jeito, também, né? Porque ele até fechou o olho ali pra ver se dava uma concentrada. Mas é isso, pilotos depois disso saíram pra nova volta de apresentação e teríamos, assim, a largada finalmente do GP. E na largada, por incrível que parível, não tivemos grandes momentos, assim, de batida. Principalmente de batida, né? Porque aquela primeira curva, quase um S bem fechado, né? Aquela primeira curva e segunda curva pra direita, a primeira pra direita, depois pra esquerda, de Monza, sempre tem treta. Lembrando, né, de Verstappen e Hamilton em 2021. Sempre tem treta naquela primeira curva. E falando em treta, você sabe que primeiras curvas de início de corrida sempre é todos os carros embolados um na frente do outro, é sempre uma bagunça. Por incrível que pareça, a gente não teve acidentes e coisas assim, como a gente teve na Fórmula 2, na Fórmula 3 mais cedo, nesse mesmo dia, no domingo. Então, Carlos Sainz larga muito bem, já faz a curva fechada ali, ele já toma, porque ele largou do lado de fora, né, como a curva para a direita, o primeiro colocado larga do lado de fora da pista, do lado esquerdo, ele já fechou a rua ali pro Verstappen não tomar a parte de dentro, o Leclerc também largou bem, Russell largou muito bem, e lá para trás, como eu falei, a gente não teve acidentes, não teve nada. Nas primeiras voltas, o Sainz foi o herói desse GP. Nas primeiras voltas ele tava mandando muito, se defendendo muito bem do Verstappen que estava em segundo. Inclusive na volta 6 eu peguei uma imagem do Verstappen atacando o Sainz naquela primeira curva que a gente falou, o Sainz defendendo muito bem. E nessas defesas do Sainz, o Verstappen às vezes tinha que tirar o pé para não acontecer uma batida e tudo mais. E o Leclerc, que estava em terceiro, dava uma encostada, mas não tanto assim no Verstappen. Eu esperava e eu queria ver o Leclerc ameaçando mais o Verstappen para o Sainz dar uma tranquilizada nele ali, porque nessa que o Sainz tinha que, acelerar para não tomar ultrapassagem do Verstappen em segundo, ele estava gastando muito pneu, acelerando muito nessas primeiras voltas, mas ele estava conseguindo se manter. E o Verstappen estava na paz ali, né? Na paz eu digo, ele estava ameaçando o Sainz, mas ele sabe que o carro dele está melhor. Então uma hora ou outra ele ia ultrapassar. Inclusive o Verstappen mandou um rádio nessas primeiras voltas aí, falando para a equipe que a Ferrari andava muito de reta. E realmente a parabólica ali, que é a curva 0, né, ou a última curva de Monza que a gente chama, a curva 0 que a gente chama que é a última curva antes da reta da bandeira da final da corrida ou começo da corrida. Nessa curva o Sainz fazia ela muito bem, ele fazia melhor que o Verstappen e o carro tracionava melhor para uma reta que a Ferrari estava puxando mais velocidade. Mesmo com a asa aberta, o Verstappen conseguia chegar, mas não estava conseguindo ultrapassar o Sainz. Volta 11, a gente teve a briga entre o Russell e o Pérez pela quarta colocação, Pérez que largou muito bem, e o Albon que estava em sexto, ninguém tava falando do Albon, porque as coisas lá na frente entre Sainz, Leclerc e Verstappen estavam pegando fogo. E o Albon tava ali na dele, na sexta colocação. Volta 14, na verdade final da volta 14 e começo da volta 15. Logo no começo da volta 15, Sainz completa 14 voltas inteiras que uma Ferrari liderou um GP nesse ano de 2023, batendo o recorde. Então o Sainz, pra você ver como o Sainz estava voando, completa 14 voltas seguidas aí que uma Ferrari lidera um GP em 2023. Lembrando que 2023 é um ano dominado pela Red Bull, dominado completamente pela Red Bull. Então isso pro Sainz foi gigantesco. E aí, terminando essa volta 14, abrindo a volta 15, o Sainz fez uma curva 0 na parabólica muito boa, como eu falei que ele estava fazendo. Só que o problema foi que no finalzinho dela, depois de segurar 14 voltas inteiras, abrindo a volta 15, no finalzinho dela, indo para a curva 1,
o Sainz acabou errando a freada, e lembrando que a gente não tem freio ABS na Fórmula 1. Ele acabou errando ali o controle do seu freio, acabou travando uma das rodas dianteiras, se eu não me engano foi a dianteira esquerda, acabou travando, e aí, meu, sem dúvida, aquele pneu já foi pro saco. Já foi pro abraço, e ele fez a curva fechadinha, o Verstappen fez bem junto dele ali, e depois o Verstappen acabou tracionando melhor. Pô, não tava. O Sainz errou na curva e acabou com o pneu. Aí não teve como. Verstappen toma a frente na curva aqui, na volta 15 e lidera o GP. E aí, né, a primeira colocação, as ameaças pro primeiro colocado ali, Verstappen, ficaram a mimir, né? Você já sabe o que ia acontecer e a gente também já sabe. Depois, na volta 22, quase todos os carros pararam no box e praticamente todo mundo colocou pneus duros. Leclerc, Sainz e o Verstappen fizeram a mesma coisa. Pérez também, quase todos os carros pararam volta 21, 22, 23 e colocaram pneus duros para ir até o final da corrida. Volta 27, o Hamilton parou no box, só que ele foi com uma estratégia diferente. Colocou pneus médios. Hamilton, Bottas e Magnussen foram os únicos que fizeram essa estratégia diferente. Depois, mais pra frente, o Gasly também tentou colocar pneu médio, mas a Alpine estava terrível esse final de semana, então nem vamos falar disso. Hamilton tentou essa estratégia, só que pra mim, minha opinião, pra ele tentar essa estratégia de pneu médio, ele tinha que ficar mais na pista, parar lá pra volta 32, 33, ou um pouquinho mais até, pra ficar umas 20 voltas com esse pneu médio, e não praticamente metade da corrida aí com esses pneus médios. Pra mim não ia aguentar. Volta 32, Pérez passa o Leclerc. O Leclerc tentou segurar um pouco ali o Sérgio Pérez, que estava na quarta colocação. Sérgio Pérez, que tinha ultrapassado o Russell já estava na quarta colocação. Leclerc tentou segurar, mas não deu, viu? Essa Red Bull tá voando e finalmente, né, o Pérez está entregando. Então volta 32, um pouco menos da metade da corrida faltando. Pérez, terceiro colocado, passa Leclerc. Volta 39, corrida já acabando, viu? O Verstappen já estava 9 segundos na frente do Sainz em segundo. E lembra do Albon? Tava lá, viu? Tudo isso que a gente falou aqui acontecendo, e o Albon lá, ó, quietinho com o seu busão da Williams em sexto lugar. Todo mundo acontecendo lá na frente. E o Albon na boa ali nele. Volta 41, faltando 10 voltas para acabar a corrida, tivemos uma treta pela oitava colocação, entre Piastri e Lewis Hamilton. Piastri estava em oitavo, Hamilton estava em nono. Depois da segunda curva ali de Monza, na hora que a gente ia para a terceira curva, o Hamilton, para mim, meteu o louco. O Hamilton foi por dentro, ele poderia fazer essa curva por dentro, que favoreceria ele, só que ele espalhou demais. O que eu quero dizer? O piloto vem reto na curva, uma curva para a esquerda aqui, ele vem reto, ele freia e ele entra na curva. Se tem um carro e você vem por dentro, meu, você vai ter que fazer a curva mais fechadinha para dar espaço para o carro que está na sua direita, nesse exemplo, né? O Hamilton acabou freando, indo mais reto do que deveria. Se ele tivesse sozinho na pista, não ia ter problema nenhum. Mas ele tinha um carro do lado dele, então ele deveria ter feito essa curva mais fechada para dar espaço. Ele não deu espaço, ele foi mais tempo reto e aconteceu o quê? Ele bateu no carro do Piastri. Piastri quebrou parte da asa frontal dele. Piastri foi pro box na volta 42, trocou a asa e voltou em 14º lugar. E obviamente com isso o Hamilton tomou 5 segundos de punição, que pra mim saiu barato. Saiu muito barato, porque o Piastri voltou lá em 14º, não conseguiu evoluir muito, depois a gente vai falar no final, não conseguiu evoluir muito e estragou a corrida do Piastri, né? E o Hamilton, depois a gente vai falar, nem teve tanto prejuízo assim ainda, então saiu barato pro Hamilton esses 5 segundos. E foi erro dele. Erro dele. Tinha que ter dado espaço pro Piastri, sim. Depois, na volta 45, só que foi dado, né, oficialmente esses 5 segundos de punição pro Hamilton. Mas mesmo assim, ele passou o Norris, que ainda tava em... Aí o Hamilton foi pro oitavo, né? Norris estava em sétimo e o Hamilton, nessa mesma volta 45, ainda passou o Norris.
Depois, na volta 46, depois de 14 voltas do Sainz segurando o pé, lembra que o Pérez tinha passado o Leclerc? Depois o Pérez começou, ó, igual o Verstappen tinha feito no começo da corrida, Pérez começou a ameaçar o Sainz na segunda colocação e só na volta 46 o Pérez conseguiu. Finalmente, depois do Sainz brigar e segurar muito bem a segunda colocação, o Pérez com a Red Bull muito melhor, né? Conseguiu passar, Pérez segundo, Sainz terceiro. Só que a vida do Sainz não tinha acabado não, né? A vida dele não ia ficar fácil depois disso. Pô, as duas Red Bulls já me passaram, agora eu vou ficar aqui na terceira colocação. Negativo, meu amigo, negativo, porque atrás de você tem o seu companheiro de equipe. E aí agora a corrida virou uma disputa interna na Ferrari. Olha só que fase, né? Disputa interna na Ferrari pela terceira colocação. Então a partir da volta 47, né? 46 e 47, começamos a briga pelo pódio, a briga pelo terceiro lugar entre a Ferrari de Sainz e a Ferrari de Leclerc, que estava em quarto. Na volta 47 ainda, Hamilton foi para a sexta colocação. Lembra o Albon, que estava lá em sexto ainda? Pô, finalmente ele perdeu essa colocação, essa posição, o Hamilton ultrapassou ele. E meu, essa disputa das últimas voltas com a Ferrari foi legal demais. Porque a gente não ia ter briga, né? Verstappen tava ó, muito lá na frente, depois um oceano de distância vinha o Pérez, um oceano de distância vinha o Sainz. E, meu, essas últimas 6 voltas foram legais demais. Entre Sainz em terceiro e Leclerc em quarto. O engenheiro, né, a Ferrari até mandou rádio pra eles, falando, pessoal, manerem aí, porque, meu, daqui a pouco os dois carros batem, os dois saem. Manerem aí. Mas, meu, Sainz, principalmente o Leclerc, né, ó, não tava nem aí. Um ameaçando o outro, tava legal demais. O Sainz defendendo muito bem a posição, o Leclerc indo pra cima e o Sainz fechando a porta. Lógico, sempre de uma maneira legal. Ele não fechou na maldade, vamos dizer assim, em nenhum momento, na minha opinião. Foi tranquilaço. E na última volta, volta 51, lembra aquele retão e a primeira curva pra direita? Nesse momento, nossa, o Frederic Vasseur, que é o chefe de equipe aí da Ferrari, quase teve, acho que um ataque do coração ali. Por quê? O Sainz veio por dentro para fazer a curva para a direita por dentro, o Leclerc veio por fora de DRS aberto e ficou carro lado a lado. Nesse momento o Vasseur deve ter visto e falando, meu, eles vão bater. A gente vai abandonar com os dois carros. E o Leclerc acabou travando. Lembra na volta 15, na verdade, que o Sainz travou o pneu dianteiro esquerdo e o Verstappen depois passou ele? Só que dessa vez o Leclerc acabou fazendo isso. Ele forçou demais, travou, se eu não me engano, o pneu dianteiro esquerdo também. E aí acabou, depois disso, como era a última volta, né? O Sainz acabou fazendo uma curva melhor, abrindo um pouquinho a distância. E esse pouquinho já foi suficiente para garantir o terceiro lugar e o pódio. E é isso, né? Acabou a volta 51, acabou o GP em Monza. E como tradição, os carros que não são, pô, um GP na Itália e Monza é a casa da Ferrari. E quando um outro carro, uma outra equipe vence esse GP, ele costuma fazer ali a volta perto da torcida, fazendo uma graça, né? E como foi uma dobradinha da Red Bull, a gente teve a imagem do Pérez e do Verstappen andando lado a lado, fazendo uma graça ali pra torcida. Mas os dois carros da Ferrari, mesmo com essa disputa no final, fizeram a mesma coisa e logo atrás deles Leclerc e Sainz ficaram lado a lado ali, meu, foi lindo demais ver essa cena. Os 4 carros, né, os 2 da Red Bull na frente e os 2 da Ferrari atrás, que foram as posições de primeiro a quarto lugar, desfilando, né, antes do pódio, no finalzinho ali do GP. E Verstappen bate o recorde da Fórmula 1, então em toda a história da Fórmula 1, nunca tivemos um piloto que venceu 10 GPs seguidos. Verstappen acaba de passar
Sebastian Vettel, que também pela Red Bull em 2013 venceu 9 GPs seguidos. Verstappen com essa vitória agora em Monza, na Itália, venceu o seu 10º GP seguido e é o único cara na história que completou esse marco. Depois disso, os pilotos, né, pararam os carros e foram pro pré-pódio. E aí é onde a gente fala brincando que tá acontecendo o podcast do Max Verstappen. Porque aquela salinha ali, antes dos pilotos irem pro pódio, o Verstappen tá em todas. Então a gente fica brincando que é o podcast do Max, até a Fórmula 1 brinca com isso, oficialmente nos posts dela. O Max Verstappen tá lá sempre, então vem convidados. E os convidados dessa vez foram o Pérez em segundo e o Sainz em terceiro. E meu, te falar do pódio, viu? Que show a torcida da Ferrari. Eu tô botando imagens aqui, mas embaixo, ó, primeiro que o pódio em Monza é maravilhoso, porque o lugar onde ele fica alto, assim, onde ele foi construído, é metade no pit lane e metade dentro da pista. Então quando a torcida invade a pista, fica bonito demais e fica muito perto para verem os pilotos e aqueles bandeirões da Ferrari, aquela fumaça vermelha, meu... Lindo demais. Eu acho que é um dos pódios mais bonitos da Fórmula 1, junto com a torcida, né? A torcida fazendo show junto com a galera no pódio. Isso porque a Ferrari nem ganhou. Imagina se a Ferrari tivesse ganhado. E antes da gente ir pro nosso resultado final do GP, eu queria comentar, né? Carlos Sainz foi o piloto do dia, ele foi o herói, o guerreiro do dia. Cara, o Carlos Sainz segurou o Verstappen por 14 voltas, bateu o recorde da Ferrari nesse ano que a gente falou. Depois ele segurou o Sérgio Pérez na segunda colocação por outras 14 voltas. Acabou sendo ultrapassado também, né? Assim como foi pelo Max, pelo Sérgio Pérez, que aí não... Ele lutou muito, pra falar a verdade. E depois, por 5, 6 voltas, segurou o seu companheiro de equipe, Leclerc. E aí ele não foi ultrapassado dessa vez. Segurou o Leclerc pra garantir a terceira colocação. Cara... Esse cara brilhou, fez a pole position no sábado e brilhou demais no domingo. Cara, foi um terceiro lugar com um gostinho de vitória pro Sainz, sem dúvida nenhuma. Depois disso a gente teve, antes da gente pôr o resultado, a questão do... Lembra do Hamilton que eu falei? Aqueles 5 segundos? E por que eu falei que saiu barato? Porque o Hamilton não teve prejuízos. O Hamilton acabou chegando em sexto no final e ele não... Aqueles 5 segundos que ele tomou de punição... Pela quebrada de asa que ele deu ali no carro do Piastri, acabou saindo barato, porque ele chegou mais de 5 segundos, né? Ele abriu mais de 5 segundos do 7º colocado. Então, assim, acabou saindo baratíssimo. Hamilton não teve prejuízo nenhum nessa questão. Ele sem prejuízo, ele foi o culpado e o outro carro... acabou se ferrando, que foi o carro do Piastri. Mas pra gente passar a régua, vamos falar como ficou o grid, né? Quem fez a volta mais rápida e como que ficou o grid aí pra esse GP da Itália. E como a gente falou, com a 10ª vitória seguida, Max Verstappen, o primeiro colocado. Segundo lugar, Sérgio Pérez, 6 segundos, gente. 6 segundos. E só teve esses 6 segundos porque no final o Max deu uma tirada no pé do acelerador ali, sendo bem honesto. Depois o Sérgio Pérez em segundo, como a gente falou. Carlos Sainz, o piloto do dia, brilhou na terceira colocação. Carlos Sainz 5 segundos atrás do Sérgio Pérez. Depois Leclerc, que acabou chegando aí, ó, 0,2, estão vendo ali? Mais 11,1 pro Carlos Sainz e Leclerc mais 11,3. Quase foi na foto final ali, quase o Leclerc acabou ultrapassando o Sainz, mas o Sainz lutou bravamente, conseguiu esse pódio. Então as duas Ferraris, Sainz em terceiro, Leclerc em quarto. Depois George Russell com a sua Mercedes na 5ª colocação, depois outra dobradinha, né? Dobradinha da Mercedes. Ótimo resultado pro Russell em 5º. Lewis Hamilton, como a gente falou, né? Lewis Hamilton acabou chegando em 6º. E aí você vai falar, ô Moa, você não falou que o Hamilton abriu mais de 5 segundos do Albon na 7ª colocação? Por que tá aparecendo 3 ali de diferença? Se a gente olhar mais 42 com mais 45, a gente vai ver só 3 segundos de diferença. Moa, você não falou que tinha punição lá? É porque, pessoal, esse tempo que tá na tela já foi descontado os 5 segundos de punição do Hamilton. Então, na verdade, o Hamilton chegou
8 segundos na frente do Albon. E aí, descontando os 5 segundos, dá quase 3 ali de diferença que a gente tá vendo na tela. Então saiu barata a punição pro Hamilton, sendo bem sincero. Depois a gente tem o Albon na 7ª colocação, ótimo resultado para Williams, pontuando. O Norris em 8º, jovem Alonso em 9º. Uma corrida bem mais ou menos para Alonso, para falar a verdade. E o Bottas, por incrível que pariu, a Alfa Romeo pontuando, viu? Inacreditável, para falar a verdade. E do outro lado a gente tem, olha só, Liam Lawson. Ótimo resultado. Palmas pro resultado do Liam Lawson. Largou em 13º, terminou em 11º, quase pontuando pela AlphaTauri. E olha só o Ricardão, viu? Ricardão que se cuide. Porque o cara que tá substituindo ele já terminou melhor. Se eu não me engano, o primeiro GP que o Ricardo participou, acho que ele chegou em 12º. O Lawson já chega em 11º. E se não me engano, o De Vries... não, teve o GP da Austrália, que acho que o De Vries acabou pontuando por aquela bagunça que foi o GP da Austrália. Então, porque eu ia falar, se eu não me engano, o De Vries nem pontuou, mas acho que ele pontuou nesse GP da Austrália. Se eu não me engano, chegou em 7º, alguma coisa assim. Não lembro agora de bate pronto. Mas ótima corrida pro Liam Lawson, ótima mesmo. Depois a gente tem o Piastri, né, que foi mega prejudicado por aquele toque do Hamilton e não pontuou. Tava pontuando, foi pro box, teve que trocar a asa, não pontuou. E fez a volta mais rápida, olha lá, ó, a volta mais rápida foi do Piastri, que foi a volta 43, ele fez 1:25.072. Lembrando que aquele toque lá com o Hamilton foi na volta 41, então a melhor volta do Piastri foi a primeira volta incompleta. Na volta 42 ele foi pro box, né? Então na primeira volta completa com a asa nova, com tudo novo, ele acabou fazendo a volta mais rápida, mas ele não ganhou nenhum ponto, né? Porque lembrando, pessoal, o piloto que faz a volta mais rápida, ele só ganha um ponto extra se ele ficar entre os 10 primeiros. Se o piloto ficar entre 11º e 20º e fizer a volta mais rápida, ele não ganha ponto nenhum, como tá aparecendo na tela, né? Piastri com 0 pontos nesse GP. Depois a gente teve o Sargento Logan, que por incrível que parível também teve um 13º lugar. Guan Yu Zhou em 14º. Pierre Gasly, apesar do Gasly estar ali em 15º, péssimo GP para Alpine, péssimo. Depois de um pódio no último GP em Zandvoort, né, pro Gasly, agora a gente vê um 15º lugar terrível. Lance Stroll, mãozinho em 16º, também muito ruim, porque lá, largou em 20º, vai. Então não foi tão ruim assim, vamos dizer, né, já que largou em 20º, ganhou umas posições. Mas péssimo GP pro Stroll. Hülkenberg em 17º, Kevinho Magnussen em 18º, também, ó, terrível GP para Haas, nas duas últimas colocações, tomando volta do Verstappen. Depois a gente teve a Alpine, não completando com o Ocon, então aquele DNF ali é Did Not Finish, então quer dizer que o carro não completou. E o Yuki Tsunoda, que aquele DNS quer dizer Did Not Started, quer dizer que o carro nem começou, ele nem iniciou o GP. Então esses foram os 20 carros, as 20 posições pro GP da Itália em Monza. Então é isso, galera, se gostou do episódio, deixa um like para ajudar a gente aqui do Reaceleração, e para ajudar mais ainda, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever, para seguir, para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!